Bom, pessoal, boa tarde. Vamos iniciar. Sei que o horário é um pouco complicado, numa bela segunda-feira, final do dia, final do expediente. A gente sabe como que é difícil, como é um pouco cansativo, mas quando o conteúdo é bom, vale a pena. Então, obrigado a todos. Nós estamos gravando hoje. Qualquer pergunta, por favor, escreva aqui. A gente vai repassar para os speakers. Então, a participação de vocês é muito importante. Então, qualquer dúvida, por favor, levante a mão. Hoje, nós iremos abordar um assunto que a gente brinca que é que nem água. Quando a gente está falando de estrutura, de processos, quando é pouco, a gente morre de sede. E quando é muito, a gente pode até morrer afogado. Então, é muito da minha visão brincar com isso com eles. Então, quando surgiu esse assunto, quando a gente convidou a Tati e o Botura, Tatiana Rangel e o Botura para conversar, é um assunto um pouco complexo. E quem veio do meio de startup, que nem a gente, sabe que é o nosso calcanhar de Aquiles. A gente gosta muito de sair fazendo, de fazer as coisas acontecerem, e a gente esquece um pouco de estrutura, de processos. E por que a Kilby está fazendo isso? A Kilby, nós somos uma software house, nós focamos em desenvolvimento, inovação, a gente já teve diversos tipos de clientes, e nós já tivemos a nossa startup também. A Kilby entende que tudo nasce de uma necessidade, que depois vira uma ideia, e depois da ideia é preciso pôr mais alguns ingredientes no bolo para realmente virar um sucesso. Esses ingredientes são dinheiro, com certeza, equipe, com certeza, esforço, com certeza, mas também são processos. Então, por isso que nós convidamos esses dois membros a falar hoje sobre estruturas que funcionam, sobre processos e operações que vão render de verdade mesmo, não só aquele papinho que a gente vê bonitinho, aquela, poxa, você precisa de processo, mas você não sabe por onde começar. Então, nós pedimos que abordasse um tema partindo um pouco de alguns exemplos reais. Até eu fiz um pedido tanto para a Tatiana quanto para o Otávio, que a gente seguisse, por exemplo, de uma ideia. Eu até pedi algumas sugestões, e nos deram sugestões como uma startup, uma health tech. A gente tem uma chamada Presto, que a gente trabalha junto, que é uma startup que lançou esse ano. A Presto, ela atua na teleinterconsulta, que é uma consulta entre médicos, e boa tarde, senhor José, entre médicos, e ela apoia outros médicos, levando especialistas médicos de cidade onde não tem especialista, e nós usamos ela, eu sugeri que a gente usasse ela de exemplo, para a gente ter uma ideia de algo palpável, tá bom? Vou falar um pouquinho dos nossos convidados. A Tatiana Rangel, também conhecida como Tati, ela é sócia da Orla, que é uma consultoria de gestão empresarial, e ela atua, né, exatamente nessa transformação de pequenas e médias empresas em negócio mais eficiente. Ela já atua há mais de 20 anos na área, ela dá palestra, acho que quase toda semana, então ela de todo mundo aqui, ela é a pessoa mais experiente, então já assisti diversas dela, a gente aprende muito, e ela tem uma abordagem um pouco mais flexível e consegue oferecer não só que as pequenas empresas, que os empresários otimizem processos, mas também proporcione resultados sustentáveis. Quando a gente fala em sustentabilidade, em perenidade, é que e isso é um pouquinho do que a gente aí do meio startup tem dificuldade, né? A gente quer ver, às vezes, o resultado muito rápido. Existe esse resultado rápido, mas quando bem plantado, o resultado é perene. Então, você consegue ter esse resultado mais a longo prazo. Por isso que a gente fala muito em estrutura. Eu vou deixar eles se apresentarem, falar um pouquinho do Otávio Botura. O Otávio Botura, ele já teve vários processos junto com a gente já trabalhou diversas vezes com eles, por isso que a gente o convidou. Hoje, ele lançou uma nova empresa chamada BTB Solutions, e ela ajuda as empresas e empresários a alcançar seus objetivos e maximizar seus resultados, transformando na construção de soluções inteligentes para problemas complexos. Ele vai falar um pouco, ele já tem mais de 10 anos de experiência, e a gente preparou algumas perguntas que já foram mandadas de antemão, e qualquer pergunta é livre, é só fazer no grupo, tá bom? Primeiro eu vou convidar a nossa amiga Tati a se apresentar. Tati, está contigo. Obrigada, Fernando. Estão me ouvindo bem? Boa.
Então, gente, acho que o Fernando já me apresentou, né? Eu tenho 20 anos de experiência em processo, gestão, enfim, tudo que eu falo que tudo que transforma e que traz mais eficiência, né? Comecei minha carreira muito trabalhando com grandes empresas, consultorias grandes, e eu fui entendendo ao longo desse tempo que os problemas são, as origens são basicamente as mesmas, né? Para empresa grande, média, pequena, startup, a diferença é muito a escala disso, a proporção, e eu fui entendendo como é. Desculpa, gente. Eu fui entendendo como é simples por um lado e complexo por outro, né? Resolver problemas de pequenas e médias empresas e startups. E eu comecei a tomar ter um orgulho muito grande, uma paixão grande por resolver esse tipo de problema, porque assim, às vezes em algumas conversas, em um processo ali que a gente troca uma ideia, a gente consegue achar pontos ali de resolução que são rápidos. Não, é simples e complexo porque às vezes a gente pega ali o gatilho, resolve e traz uma eficiência de uma semana para outra, a gente entende como os resultados melhores, a gente vê isso acontecer, mas claro, né, tem que ter um olhar de fora ali, um olhar, enfim, muito específico, por isso que ele é complexo e simples. Acho que apresentar deixar o Otávio fazer a sua apresentação também, né, para a gente dar sequência aqui. Perfeito, Tati. Com você, Botura. Bom, boa tarde, pessoal, né? Ainda não é boa noite. Meu nome é Otávio Botura, era advogado, né? Conheci o Fernando, o pessoal da Cube, né? Enquanto estava praticando advocacia. E graças a Deus larguei essa vida. Hoje estou aqui como Business Advisor, né? Porque, cara, como é que foi minha jornada, né? Eu iniciei no mundo do direito, recém-formado, sempre soube que eu queria atuar com empresas. E aí, conforme eu fui me embrenhando, né, nas consultorias jurídicas para empresas, a gente acaba saindo um pouco do direito, indo um pouco para o processo, vai dar uma assistência para um time de tecnologia em LGPD, cara, começa a entender que existe um gap muito grande, que você não tem uma série de conceitos e uma formação inteira que falta. E assim, direito ele está embrenhado em todas as áreas da empresa, então quanto mais você gravita em cada setor, mais você entende que o jurídico por si só é ineficiente para resolver certas situações. E com isso começou a ficar muito claro que as soluções que eu precisava trazer, né, para as empresas, que os negócios precisavam trazer para as empresas, não dependiam só da parte jurídica e de uma visão 360. Foi daí que veio, né, a BTB Solutions, que hoje é uma empresa de Business Advisory, que foca em fazer essas construções. Então, a gente lida com contratos, com processos, com KPIs, com KRIs. A gente tem aqui uma metodologia inteira baseada em risco e a nossa ideia é fazer construções de estruturas empresariais que sustentem aquele negócio propriamente dito. Pô, tu quer vender mais, tem que ter estrutura para isso. Você quer crescer 100% ao ano, você tem que conseguir reter isso dentro da empresa. Você precisa de longevidade, né? E você precisa também sustentar imediatamente o resultado. Não adianta você vender num dia e o cliente sair no outro. Então, independente do objetivo da empresa, a gente busca aproximar fazendo essas construções. Eu acho que esse é um pouco do objetivo nosso aqui e um pouco que a gente vai falar hoje, que complementa muito, né? O que a Tati falou daquela questão da construção dos processos, de você ter uma eficiência e que você precisa de algo, muitas vezes abstrato, construído através de know-how, documentos, coisas que não são claramente mecânicas no negócio, mas que estão lá para dar o suporte até mesmo para quando o sócio, né, aquele famoso, quero sair da operação. O que me falta? Cara, estrutura. No final das contas é isso. Que é o que falta muitas vezes para startup, porque nessa pegada de vamos ser enxutos e vamos executar rápido e errar rápido, acaba deixando de criar essa estrutura, tanto em processo quanto em todas as outras áreas, e isso acaba prejudicando até mesmo no objetivo final de muitas startups, que é a questão do exit, né? Então acaba atrapalhando até lá no M&A, quando você vê que você não fez a escrituração contábil correta, o financeiro não está certo, os contratos não estão bem amarrados, né? Então tudo, e quando a gente vai falar de construção, de estrutura de negócio, importa, tá? E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, e isso é um pouquinho da minha trajetória. Perfeito, Otávio. Então, pessoal, vamos dar início aqui. Eu acho que eu vou começar fazendo uma perguntinha para a Tati, já uma perguntinha de quem veio do meio comercial, quem atuou em vendas muito tempo e não era muito fã assim, de processo. Mas aí eu queria entender, Tati, como que os processos, o processo, estrutura, como que isso impacta o resultado das empresas?
Totalmente, né? Eu diria que processo é a primeira coisa que a gente deveria olhar, e processo, gente, não é aquelas caixinhas de fluxograma, tá? Porque muita gente, quando a gente fala em processo, fala, vou ter que ficar desenhando aquelas caixinhas, aquilo vai me dizer o quê, né? E aí vira um monte de papel que a gente rasga, joga fora, que não vai servir para nada. Aquele fluxograma que a gente vê desenhado em caixinha é simplesmente uma ferramenta para a gente entender um processo, né? Então, assim, a gente até relaciona tudo isso à gestão. Quando a gente fala gestão, é um termo muito amplo, né? Tudo que eu vou falar aqui é gestão, tudo que o Otávio vai falar é gestão, estrutura. Então, é algo, assim, muito complexo da gente se fazer entender em poucas palavras. Mas, assim, até respondendo a sua pergunta, já levantando uma informação importante, né? Existe uma pesquisa de Harvard que mostra que dos problemas relacionados à gestão, porque gestão, gente, é a base, né? A gente vai, como eu falei, tudo que a gente vai falar aqui é gestão, mas ela é a base para fazer tudo isso suportar, acontecer, né? Ali junto com a estrutura que o Otávio vai falar. Mas desses problemas relacionados à gestão, lembrando que, né, uma informação também importante, que as pequenas e médias empresas e startups, elas normalmente nascem de o quê? De uma pessoa que tem um conhecimento muito bom em alguma coisa, que normalmente não é a gestão, que normalmente é um termo específico, né? É um médico que cria algo, enfim, é alguém que sabe muito bem cozinhar e que vai abrir um restaurante, alguém que tem um conhecimento muito bom em algo, ou uma grande ideia, né? Aí, principalmente no caso das startups. Mas não necessariamente essas pessoas conhecem de gestão. E aí, vamos lá, e essa pesquisa levantou o quê? Que dos 10 maiores problemas das empresas hoje relacionados à gestão, 6 deles são de processos, tá? Depois, quem tiver curiosidade, eu posso mandar isso, mas é com relação a retrabalho, a falta de padronização, que é algo que a gente vai falar aqui ao longo das perguntas, tá? Então, assim, tem vários viés ali que a gente pode ir abordando, né? Então, assim, vamos lá agora refletir um pouquinho para eu terminar de responder essa pergunta. Hoje se fala muito em aumentar a base de cliente, aumentar faturamento, e aí a gente começa a olhar para um monte de ação para a gente aumentar. A gente aumenta, legal, a base de cliente. Se a gente não tem uma estrutura, se a gente não tem um processo desenhado, se a gente não tem um processo compreendido e padronizado, o que vai acontecer com essa base de cliente aumentada? É por água abaixo, porque no final das contas a gente quer lucro. Não é ter uma infinidade de clientes. Se eu tiver 10 clientes, se eu tiver mais lucro que 100 clientes, para mim é muito mais fácil trabalhar com 10. Então, assim, eu acho que essa é a base, tentando responder rápido, né, que se deixar, vou ficar 2 horas aqui falando disso, eu sou apaixonada pelo tema e gosto de falar. Mas, assim, tentando responder de uma maneira simplificada e a gente vai dando continuidade, se a gente não olha para o nosso processo, a gente não entende ele, a gente não padroniza, é isso que vai acontecer. A gente vai atrás do faturamento e a gente vai cair no nosso lucro e vai ter muito mais trabalho. Perfeito, Tati, ótimo. Eu posso fazer até um link com isso. A gente teve uma reunião recente com um cliente, que é um aplicativo voltado para B2C e que ele monetiza em cima de Google Ads. E ele chegou para conversar com a gente e falou, não, eu preciso aumentar a minha estrutura aqui, eu preciso atrair mais clientes. E quando a gente for analisar os indicadores dele, principalmente a indicação do cohort, que mede quantas pessoas continuam dentro do aplicativo depois de uma semana, ou um mês, ou assim por diante, que é uau, a gente descobriu que ele perdia 48% do público dele nos primeiros 7 dias. Não sei se foi no primeiro dia ou até no 7, mas até em 7 dias ele perdia 48% dos clientes dele. Que obviamente, o problema dele era a retenção. E isso impactava diretamente a rentabilidade dele. Então, ele estava nessa seara. Bruno, tem uma pergunta? Manda lá, Bruno. Sim. A Tatiana... Ficou mudo, eu acho. Bruno, você está pronto. Acho que eu bati aqui no teclado. Até a pergunta da Tatiana, vou dar para vontade de responder também. Eu entendo, e eu lidei muito tempo com startups early stage, né? Então, quando você está ali, saindo do Problem Solution Fit, do produto Market Fit, as coisas andam muito rápido e mudam muito rápido, né? Então, você tem ali um morde a sopra, né? E você tem uma mudança de processo que ela é muito rápida. Quando você entra no scale, é mais fácil você padronizar, né? Mas antes disso, né? Eu acho que essa é uma dúvida. Eu queria que você pensasse assim, como
eu sei que essa pergunta não tem resposta, e eu já sei que eu tô jogando algo dos speakers que é algo chato de responder. Mas eu acho que se você tivesse uma dica baseada na experiência de vocês, seria um bom meio termo. Quando, talvez não um bom meio termo, mas quando saber que eu estou engessando demais, entendeu? Ou eu estou frouxo demais. Porque o meio termo é o mais difícil, né? Talvez olhar os extremos, né? Para saber quando eu passei ou quando eu deixei de fazer talvez seja um pouco mais fácil. Boa. Então, posso falar, Otávio, depois você me complementa. Você tem uma visão complementar muito boa. De fato, é uma visão muito particular, né, de cada negócio. A gente senta ali do lado para a gente entender isso, mas vamos tentar generalizar então, por tentar responder, né? Toda vez que eu chego numa empresa e falo assim, mas o processo é muito burocrático, eu falei, então tá errado. Porque não pode ser. A gente sempre precisa olhar o processo de maneira flexível. Por quê? Para que serve o processo? Para a gente conhecer ele, gerar o que a gente chama de melhoria contínua. Se a gente precisa melhorar, a gente precisa mudar. Porque não existe melhoria sem mudança. Existe mudança sem melhoria, mas não existe melhoria sem mudança. Então, se a gente precisa mudar tardia para melhorar, a gente precisa ter atenção nesse processo flexível. E a gente entender ele, a gente precisa entender como ele funciona. Independente se ele mudar amanhã. Se a gente não tem conhecimento, como é que a gente vai saber quais as mudanças aderentes e positivas que a gente precisa no meio do caminho? Aí o outro viés também, eu queria falar o seguinte: quando me procuram para fazer um projeto de gestão, para a pequena empresa que está começando, eu tenho muito cuidado realmente com isso. Se a pessoa já entende, se ela já conhece exatamente o que ela quer fazer. Muitas das vezes ela fala assim, vamos primeiro olhar o plano estratégico, depois a gente olha o processo. Pode ser que eu fale para ela, vamos entender exatamente, a gente começa a questionar ali qual a visão, ela seria uma para outra hora de plano estratégico, e ela percebe realmente, ela nem sabe exatamente o que ela quer no final. E aí sim, não é hora de olhar para o processo. Claro, entender o que é, mas a gente precisa entender qual o objetivo, não onde a gente quer chegar. Senão, realmente, a gente vai estar na cabeça, né? Então, eu sei que o momento para mim é que eu já sei exatamente onde eu quero chegar. Eu já sei quem eu sou, eu sei quem eu represento, eu já sei quais os meus clientes, eu já conheço quem eu quero atingir, qual é o meu público-alvo e o que eu vou entregar para eles. Qual o problema dos clientes que eu estou resolvendo? Se eu tenho uma base de conhecimento nesse aspecto, eu entendo que eu estou pronto para fazer esse processo, mesmo ainda tenha muitas adaptações disso que você vai ter que acontecer sempre. Perfeito. Claro. Claríssimo, né, Bruno? Não, bacana. Eu já vou tentar já uma pergunta para o Otávio, que eu acho que complementa isso também. Sim, eu sei que o Otávio trabalha com uma abordagem bem complementar no seu resultado. E então vai acabar sendo sobre giros de negócio. Falando um pouco sobre os giros de negócio, ela também tem a gestão do processo. Vamos falar um pouquinho para a gente, doutor. Eu já vou até responder o Bruno, dar essa pergunta, eu já vou interessar para você aqui, Bruno. Tem uma visão bem legal que eu acho que vai ser interessante. Cara, como ele sim, estrutura de negócio tem processo, como a gente já está tem outras coisas. Inclusive, o processo é a regra, ele é fundamental da estrutura de negócio. Porque é o seguinte, agora para uma boa reflexão, existe empresa sem processo? Não existe. Cara, mas eu desenhado, ele existe. O problema é que se você não desenha, você não otimiza, você não faz a gestão do seu processo e outras coisas, simplesmente é um processo ruim. O processo que domina o negócio, em vez de suportá-lo. Entende? Depois o processo ele vai existir. Todo um processo, no final das contas, ele vai ser sequência de atos destinado a um determinado fim. Certo? Se você não sabe o fim, para a Tati falou que você tinha cara, o processo vai te levar para outra coisa. Mas mais no começo, mas você está pegando cliente. Quem disse que existe uma relação entre cliente e lucro da maneira como o negócio está estruturado? E é a partir daí que você começa a desenvolver. Que a gente chama aqui na BTV estrutura de negócio, na verdade, é a cabeça completa, que envolve o processo, mas envolve outras coisas. Inclusive o objetivo, a estrutura de controles internos, até mesmo a governança corporativa, que vai alcançar os limites de certas atuações da empresa. Tudo isso é uma estrutura empresarial. Então você pode olhar para a estrutura de negócio, tem uma estrutura de negócio em vendas. Se você tem um contrato que não fala pelo teu financeiro, que não está na cadência do processo de vendas, a tua estrutura de negócio em vendas
mais fraca, tá? E aí, com relação a essa questão, né, de não sufocar a criatividade que o Marcelo da galera falou aqui nos comentários, casa muito com a questão do Bruno, é o seguinte: quando a gente aqui vai pensar em early stage, ou então em PME, que não pensa por startup, mas acaba ali na fase de ideação, se a gente fosse fazer um paralelo, é o seguinte: qual é o problema? É incerteza? Leva a incerteza em consideração. Isso não é novo, a gente já existem metodologias ágeis aplicáveis. Cara, mas eu não consigo trazer Scrum dentro do meu negócio. Leva, adapta. Entendeu? Que é o que a Tati falou, pô, muda todo dia, mas você monitora a mudança, mas você leva isso em consideração. Eu não consigo criar algo que isso vai bloquear meu fluxo e eu preciso pivotar, eu preciso de margem para poder andar para lá e para cá. Leva isso em consideração, certo? Testar rápido, erra rápido. É uma forma, por exemplo, cara, mas eu vou lidar com incerteza, então eu não vou fazer gestão? Não, abre um Kanban e cria um sistema de controle ali. Datifica aquilo até mesmo para você saber se você está do lado certo ou do lado errado. Porque às vezes é aquele negócio, eu tenho uma estrutura de vendas, que ela não só é burocrática, como pelo fato de eu não conhecer meu ICP, pelo fato de eu não conhecer meu público-alvo, pelo fato de eu não entender nem sequer a minha cultura empresarial, porque eu estou muito no começo, ele não é simplesmente algo que me bloqueia, ele é idiota, porque ele não atinge o fim que eu quero. E que eu, enquanto empresário, não sei exatamente aquele fim, eu não tenho essa clareza ainda. Então você tem que levar isso em consideração. Eu estou fazendo análise trimestral, por exemplo, eu estou alcançando os resultados que eu quero? Não, por quê? É o processo ou é outra coisa? Eu estou indo para o público errado, mas às vezes o teu processo é bom, mas o teu público está errado. E aí eu falo da estrutura, não adianta você ter o processo desenhadinho e até mesmo funcional, se a estrutura como um todo não comporta. Não adianta você falar, eu vou fazer aqui um sistema de vendas para aumentar 100% ao ano o meu faturamento, e a tua contabilidade não conseguir absorver, e o teu financeiro não conseguir absorver em boletar, por exemplo. Então você tem que ter, certo, esse alargamento, principalmente no early stage, de falar assim, eu vou ter que saber lidar com a imprevisão, né? Eu vou ter que saber lidar com resultados fora do padrão. Como que você faz isso? Na minha visão, a melhor forma, e obviamente não resolve 100% do problema, mas vai resolver, né, gente? É você olhar para aquilo com base em agilidade, mas não agilidade igual vender em curso, por aí, não, agilidade real. Menos foco no que faz e mais foco no que quer. Menos foco nos prazos e mais foco nos resultados. Com isso, você vai conseguir cadenciar. E vai haver um momento, que é quando você finalmente saiu do early stage, os seus resultados estão tão bem alinhados que você fala assim, se eu sedimentar este processo, se eu sedimentar esta forma de gestão, isso vai me levar até o nível X. Até o momento que você trava. Que aí entra o ciclo de melhoria. De você olhar e falar assim, tá, o que eu posso fazer melhor para eu quebrar o meu desafio de faturamento, para eu parar de faturar 500 mil ao mês e começar a faturar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. E aí entram desafios, que é o que a Tati falou. Aí, esse ciclo de melhoria, você sabe onde você quer chegar. Por quê? Porque você meio que alcança o teu potencial dentro daquela estrutura, certo? Lembrando que a espinha dorsal dessa estrutura, obviamente isso é um conceito da BTB, tá? É justamente aquele processo. É ali que você vai ver. E às vezes uma modificaçãozinha no seu contrato, cara, faz com que você fature 10 mil a mais por mês. Entende? Só que você só consegue ter esse resultado a partir do momento que você já sedimentou sua visão. Então, até respondendo, Bruno, early stage e empresas que estão muito no começo, não é não se preocupar com o processo, é não se preocupar em desenhar o processo. Quebra, fragmenta os teus atos, monitora eles, você vai começar a entender que existe um padrão. Aquele é teu processo. Se não está legal, muda o padrão. Quando aquele padrão se tornar repetível, aquele é teu processo. Você vai lá, desenha e começa a otimizar. Então essa é a minha visão hoje em dia. E eu acho que é assim, super aplicável, cara. A qualquer momento, desde o momento da ideação, você já entrar com essa mentalidade de eficácia / eficiência, tá? Perfeito, doutora. Temos uma pergunta da Betina. A Betina é a founder do Academia Feedback, mas ela vai encaixar daqui a pouco, Betina. Daqui a pouco eu vou jogar para a Tati e para o Otávio responder sua pergunta, tá bom? Continuando aqui, quem quiser pode jogar na pergunta, eu vou lendo aqui no momento oportuno, tá bom? No nosso papo, Tati, a gente discutiu algumas coisas, você falou bastante para mim sobre desperdícios, e a gente está falando muito em cima de resultados, de impacto. Fala um pouquinho para a gente sobre o que são esses desperdícios, que eu sei que é um termo mais abrangente, e como que ele impacta o negócio e se existem dados disso. Perfeito. Então, eu nunca consigo falar de resultado sem falar de desperdício, sendo que a quantidade de desperdícios através de dados, que eu vou mostrar para vocês reais, não é da minha cabeça,
que a gente tem em todas as empresas, em todas as organizações, né? Então, se a gente, na nossa casa, se a gente está desperdiçando muito algo, né? Se a gente está deixando muita luz acesa, a gente está desperdiçando energia elétrica e nosso dinheiro. E não é diferente nas empresas, né? Então, eu vou fazer o contrário do que você me perguntou. Eu vou mostrar os dados e aí eu mostro um exemplo para vocês. Antes de eu mostrar isso, deixa eu só explicar para vocês uma coisa. O que é um conceito de desperdício? Desperdício, acabei de dar um exemplo, quando a gente deixa a nossa luz acesa dentro de casa sem necessidade, né? Então, a gente está fazendo algo que não tem necessidade. Existe um conceito muito ligado a desperdício, gente, isso vem lá do Lean, da indústria, mas que faz muito sentido, tá? Só para vocês entenderem que conceito é esse, que não está saindo nada da minha cabeça, é tudo metodologia aplicável. Que existem atividades nas empresas todas, seja manufatura, seja serviço, que é o que agrega valor e o que não agrega valor, tá? Entendam comigo esse conceito, que ele vai ser importante para a gente terminar de responder e vocês entenderem daqui para frente. Atividades que agregam valor são as atividades que o meu cliente vê como agregando valor. Então, por exemplo, se meu cliente ele vai comprar um cafezinho na cafeteria, para ele o que agrega valor é eu entregar para ele o cafezinho na mesa dele, tá? Tudo que está por trás, se eu estou pagando meu funcionário, se eu estou comprando pó do café, ele não enxerga isso como uma atividade que agrega valor para ele, tá? Então, tudo que a gente fala que é back-office, que é uma atividade administrativa, que ela precisa acontecer para aquela empresa funcionar, são atividades que, nessa teoria, elas não agregam valor, mas elas são necessárias para acontecer, tá? Então, existem atividades que agregam valor, que o meu cliente enxerga, eu servir lá ele, eu atender ele, eu fazer um atendimento. Existem as que não agregam valor e que são necessárias, mas existe, gente, uma infinidade de atividades nas empresas que elas não agregam valor e nem são necessárias, tá? E aí que eu vou mostrar para vocês, vou até compartilhar aqui, para vocês entenderem junto comigo e não ficarem tão assustados. Está aparecendo aqui a imagem. Não está conseguindo compartilhar? Qualquer coisa, manda para mim que eu já... Tá aparecendo... Peraí, deixa eu fechar tudo. Vocês conseguem ver o PowerPoint, não? Carregando. Agora sim. Deixa eu mudar aqui. É isso aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês. Não sei se está meio pequenininho, se vocês estão conseguindo ver. Mas isso aqui é dado também, tá? É uma pesquisa de... essas pessoas que estudaram isso chamam Wines e Taylor. Eles fizeram uma pesquisa isso a nível global, que também é aderente ao Brasil. A gente é uma parcela bem considerável disso. Está aparecendo a tela está escura. Você não está mostrando nada ainda do seu PowerPoint. Está apresentando a tela do Meet. Tá a tela do Meet. Pois é. Não sei o que está acontecendo. Deixa eu mandar só essa parte aqui para você. Só me passar que eu jogo na tela. Tô da imagem mesmo, não tô nem botando o PowerPoint não para ser mais rápido. Tá bom. Eu peço a produção colocar na tela. Vê se você consegue. Recebeu aí? Recebi. Mas eu vou falando, tá? Existem dados para manufatura, para as indústrias e dados para as empresas de serviço. E aí, que mostram um percentual assustador, assim, de desperdício, né? Na indústria, na manufatura, 5% das atividades das indústrias, em média, são as atividades que agregam valor. 35% são atividades que não agregam valor, mas que são necessárias. Em média, obviamente, gente, isso varia.
Agora, tem 60% das atividades, em média, nas indústrias que não agregam valor e não são necessárias, tá? E aí vocês vão perguntar assim, mas Tatiana, como assim? O que é isso? Gente, isso é uma planilha que é preenchida sem necessidade, isso é um desperdício de trajeto, porque o layout da empresa não é feito pensado. Então, é a pessoa que tem que andar mais tempo para chegar até o cliente ou para chegar até outra área. Isso é erros operacionais diversos. É uma infinidade de atividades que a gente começa fazendo como numa empresa surge, pequenininha, e que vai crescendo, e que ninguém deixou de fazer aquilo que não era mais necessário, porque se automatizou já um monte de coisa. Esse dado é assustador, e a gente até fica na dúvida se isso é real, mas isso é real. Isso eu vejo quando eu começo a entrevistar os meus clientes e começo a identificar os gargalos e todas as dificuldades que eles têm, que eles nem têm noção que são dificuldades. Na indústria nos serviços, né? Isso, para mim, assim, apesar de não ser 60%, é mais assustador quando a gente fala que é 1% das atividades que agregam valor, tá? E quase que meio a meio ali, que não agrega valor, mas que são necessárias e não são necessárias. Então, 49%. Serviço, a gente tem mais back-office, né? Mas, em compensação, a gente tem 49% de atividades que também não agregam valor e também não são necessárias. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma pegadinha que eu faço às vezes, mas claro que sabendo muito onde eu estou pisando, se eu posso fazer esse teste, né? Mas eu já fiz alguns testes uma vez, que é uma planilha. Isso começou com um cliente meu há muitos anos atrás, há quase 20 anos atrás, que era uma tal de uma planilha azul numa empresa. Que a planilha azul era a planilha famosa dentro daquela empresa, aquela planilha mais importante da empresa, e que uma pessoa passava o mês inteiro fazendo aquela planilha. Só que eu comecei a identificar nas conversas, né, porque a gente começa a conversar as áreas, que as outras áreas não mencionavam essa planilha azul. Mas quem fazia, falava, não, se não fizer essa planilha, essa empresa para, porque ela depende disso. Só que ninguém falava que precisava dessa planilha azul, né? Eu já fiz esse teste algumas vezes, mas aqui é onde originou. E aí eu falei assim, vamos fazer um teste, bota uma senha nessa planilha e vamos ver o que acontece. Mas pode acontecer você dar a senha. E ninguém pediu a senha. E tudo funcionou e a empresa não parou. Então, assim, era uma planilha que uma pessoa passava um mês inteiro fazendo. Agora, pensa numa empresa que tem 20 colaboradores e que tem uma pessoa que está só fazendo uma planilha que não é usada para nada. Isso é um exemplo de um pedacinho. Mas eu poderia dar vários exemplos nesse sentido. Áreas financeiras e áreas de departamento pessoal que lançam, eu vou falar exemplo de clínica, tá? De uma clínica que lança pagamentos de médicos de formas diferentes, com origens diferentes, além da informação vir trucada, e você não sabe qual é a informação real. Tem duas áreas, duas pessoas, enfim, essa empresa é muito pequena, mas essa era a média, fazendo a mesma atividade com fontes de dados separadas. Então, gente, isso é inadmissível. Só que quem está ali no dia a dia não enxerga, não consegue enxergar, sabe? E, às vezes, com meia dúzia de palavras, a gente já identifica que isso está acontecendo. Então, a gente resolve muitos gargalos de um dia para o outro, literalmente, nesse sentido. Não sei se ficou claro, eu falei demais, né? É que se deixar eu vou ficar aqui com uma aula que eu adoro. Não, deu para entender. A gente tinha uma visão, eu posso falar para a gente, de desperdício de uma outra forma. Aí, e é bacana esses dados que você trouxe, como que esse desperdício mesmo, ele impacta o resultado e pode ser sanado, como o Bruno falou também, é trabalho pelo trabalho, brinca burocracia burra. Eu trabalhando na área de vendas, muitas vezes eu vi coisas absurdas, tipo, a pessoa já preenchia o CRM, aí todo final do dia, quase 19 horas, ela tinha que reportar tudo que já estava escrito no CRM. Aí ela, se faltasse uma vez porque estava trabalhando ou ainda estava visitando um cliente, não importava. Tinha que dar o reporte, que era para um gestor, que depois passava para outro gestor. Então, tudo isso eu acredito que seja desperdício e tudo isso atrapalha a empresa. Puxando um pouco essa linha, vou fazer uma pergunta para o Otávio, como que você enxerga essa questão de desperdício aí nas empresas que vocês trabalhou, na startup, e fala um pouquinho para a gente, assim, como que você acredita que dá para enfrentar essas dores latentes? E o que esse desperdício gera caso o desperdício atrapalhe ou gere valor para o negócio? Beleza, né? Eu estava até pensando aqui enquanto eu estava falando, tipo, enquanto você estava falando também, né, o Potência, tipo, santa tecnologia que automatiza as coisas para a gente não ficar fazendo cadastro atrás de cadastro, né, por exemplo. Cara,
é a seguinte, eu vejo a parte do desperdício, independente, né, do tipo de empresa, se é startup, se é uma grande indústria, como perda de potencial. Tudo aquilo que faz com que você perda potencial. Hoje, a gente olha até aqui no nosso negócio, né, a Tati falou uma coisa que eu acho que é muito interessante também até de complementar, que é o seguinte, né, back-office é uma coisa que às vezes ela não gera valor, mas ela é necessária, e muitas vezes nem necessária é de fato. Eu tenho a visão de que, na verdade, o back-office ele ainda é visto assim, e lógico, quando surge isso lá atrás, quando o Lean, né, começa a tratar disso, ele surge por quê? Porque as pessoas não aproveitam as estruturas criadas. O back-office pode somar valor, mas ninguém faz a conexão, porque o valor ainda era muito visto como, lá na ponta, que gera venda. Isso muda um pouco quando a gente começa a falar de estrutura de equity, quando a gente fala de grandes empresas, onde uma estrutura, por exemplo, de back-office pode potencializar as ações, trazendo indicadores de gestão, de governança, enfim, né, de boas práticas, e principalmente em startups, quando a gente vê grandes empresas sendo vendidas, né, e nunca tiveram lucro, e valem bilhões, e tem exits monstruosos, mas por quê? Porque ela consegue criar uma estrutura de valor que gera valor internamente, né. E o grande problema é sempre esse, né, como as coisas não se comunicam internamente. Então, é o fato de que você tem um colaborador, um vendedor, que qual que é o objetivo do seu vendedor, né? Eu adoro trabalhar essa questão do objetivo, porque eu acho que o cerne é sempre isso. Qual que é o objetivo do vendedor? Cara, é vender e trazer receita. É isso. Grosso modo, mas tem outras coisas que ele faz, tudo bem. Mas olhando o cerne do valor, é isso. Quando você tem o seu vendedor cadastrando o mesmo cliente no CRM, no sistema de interno para remarketing, na parte financeira, passando para o gestor, colocando ele em planilha, você está perdendo potencial de venda. Você está tirando ele do objetivo dele e colocando ele em outra área. E aí, às vezes, um suporte de tecnologia faz toda a diferença. Às vezes, o pessoal de tecnologia não está ciente dessa dor interna da empresa, porque está focado em outra coisa, está focado no core, que é, vou desenvolver aqui, né? Se pegar lá o cara cabeça de martelo, tem que resolver esse bug. Quando ele poderia olhar para lá e falar, cara, eu automatizo aquilo com N-Chain assim, ó. E a gente perde esse potencial. Eu vejo que atacar o potencial, olha falando besteira aqui. Atacar o desperdício é extremamente importante e tem que ser algo até cultural de todas as empresas. Hoje mesmo, eu estava conversando com um financeiro de uma empresa que eu atendo, e ela estava falando assim, cara, tá com um problema com um fornecedor que não entregou o serviço e rescindiu o contrato antes da hora. Era um valor de R$2.000. Que para essa empresa não é muito dinheiro. Falei, cara, paga isso para não ter o problema. Eu falei, você não tá entendendo. Você tá criando uma cultura de desperdício aqui. Porque cara. Agora, se todo mundo que não fizer o serviço você pagar até o final, simplesmente para não ter o problema, você vai ver que o problema é muito maior do que você imagina. Porque R$2.000 isoladamente é uma coisa. Cria-se essa cultura, cara, de repente, você tem um rombo de caixa de R$100.000, você tá falando, cara, de onde que tá vindo isso? E o gestor não tá vendo porque você não mostra esse desperdício para ele, porque ele tá justificado dentro do financeiro. Certo? Então, você cria uma cultura de desperdício onde você não vê o desperdício e você não vê a geração de valor que você estaria produzindo por conta, né, da ausência até de demarcação daquela perda de potencial. Hoje, quando eu olho para uma startup, para uma PME, tem que se criar de imediato essa cultura de eficiência. Lógico, ela nunca pode vir às custas de eficácia, então, se não gera valor, você não tem o que otimizar. Agora, você já tem eficácia, você já tem que se preocupar com isso. Mas é R$5, tá? Cria-se essa cultura. Pode-se assumir o erro ali, pode-se assumir um certo desperdício, mas dentro de uma margem de tolerância muito baixa, porque quanto mais você vai crescer, e pensando em escala principalmente, você não pode ser tolerante a desperdício. E o desperdício ele vem de maneiras como você não imagina, a perda do foco do CEO é desperdício, o CFO está tendo que perder muito tempo com uma questão fora da cadeira dele, cara, é perda de desperdício. Ele podia estar otimizando a estrutura de receita da empresa, e às vezes reduzindo R$1 do produto dele em escala, o cara está fazendo aumentando ali o lucro líquido em 1 milhão mensal. Então, assim, o desperdício hoje é tanto na ponta, tanto na esteira de produção, quanto na estrutura interna da empresa, principalmente quando a gente olha para a geração de equity. Porque uma coisa, né, e Potenza viu isso daí de perto comigo, né, é aquele negócio, cara, escriturou errado na contabilidade? Não, isso não é nada, isso não vai gerar desperdício. Pronto, quase mela um dia o de M&A. Quase que se perde uma venda de uma empresa. Por quê? Porque uma escrituração feita errada lá atrás. Dá para voltar no tempo e corrigir? Não. Entende? Então, eu sou muito a favor de atacar as dores latentes da empresa, mas sempre com esse foco no objetivo, sempre entendendo que esse desperdício ele sempre tem uma causa raiz. Não é do desperdício pelo desperdício, mas aquele desperdício porque ele efetivamente somado
dentro daquele sistema, que uma empresa é um sistema, certo? Ele está fazendo com que você perca um resultado, muitas vezes, que é o futuro do teu negócio. Tem muita empresa que quebra por conta de desperdício. É um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, e de repente, pô, o time não performa, o imposto está alto porque não fez otimização, o meu vendedor está perdendo muito tempo, brigando com o time de tech para fazer automação, e de repente o teu negócio parou de andar, estancou, lateralizou, se não caiu o faturamento, por conta de tolerância ao desperdício. Então, a minha visão com relação ao desperdício é muito claro, cara, cultura de intolerância ao desperdício desde o primeiro dia. Mas eu não sou uma startup, eu não tenho problema. Larga de ser besta. Startup é o pior. Startup é feito para escala, ou exit. Você é o cara que mais sofre, e quando você descobrir, vai ser tarde. Se você entender que você vai descobrir um desperdício em ponto de escala, cara, você está perdendo muito dinheiro por dia já. Se você está falando de exit, cara, você vai melar o teu deal, e você não vai voltar atrás. Não vai voltar 3 anos atrás e refazer. Então, é muito besta esse papo, tá? Principalmente de startup, ele fica assim, cara, não vou cuidar disso, porque eu vou ter o resultado, e lá na frente, pum, quebrou. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei. Eu falo para você. Você tolerou desperdício que você não podia. É legal que a gente tem 2 perfis falando a mesma coisa, né? É quase que a Bela e a Fera, né? Então, a Tati é toda calma, toda cuidando com as palavras que vai falar, e o botão já chega dando no meio, e é bacana, a Bela e a Fera aqui, né? Mas eu adorei, assim, só fazendo né? Eu adorei ele ter colocado sobre cultura, porque é uma coisa que eu falo muito também, muito, muito. Se a gente não gera essa cultura, desde a raiz ali, nas pessoas, é a cultura de melhoria contínua, é a cultura de não desperdiçar, a gente não evolui, porque a empresa não vai estar falando a mesma língua, não vai na mesma direção, não está pensando nos mesmos objetivos, sabe? Desde a cúpula ali, tem que estar, não pode tolerar desperdício, porque senão vai ser uma cascata de tolerar desperdício e vai todo mundo desperdiçar. E aí vira aí 60% da empresa de desperdício. E aí deixa eu só complementar uma coisa que eu esqueci de falar, que esse assunto é muito legal. Eles podem me perguntar assim, tá, Tatiana, e dentro disso tudo você falou que tem atividades que elas são desperdício, elas não agregam valor, mas elas são necessárias, né? São desperdícios? Não, elas não agregam valor. Primeiro ponto para corrigir se alguém estiver pensando nisso. Essas atividades, elas não são desperdiçadas, só que elas precisam ser simplificadas ao máximo. Então, atividades de back-office, eu consigo simplificar, porque são atividades que a gente fala de transacionais. Se eu acho o modelo certo, e a maioria faz igual em qualquer empresa, se eu acho ali um modelo assertivo, um sistema bacana, e eu padronizo, automatizo, eu posso automatizar 100% das atividades de back-office se eu tiver boas ferramentas de automação. Então, assim, essa é a ideia, sabe? O que não agrega valor na visão do cliente, a gente simplifica. Não quer dizer que a gente vai eliminar o que a gente precisa fazer acontecer, né? A gente não pode deixar de pagar funcionário, de pagar fornecedor, tá? Mas a gente simplifica. E aí, mais um ponto só, com relação à automação, que eu acho super importante, porque o Botura falou, eu falei, automatiza, bota essa tecnologia. É lindo, né? Mas vamos colocar tecnologia depois de olhar para o processo, pelo amor de Deus. Eu quero dar um exemplo para vocês, que eu vou dar um exemplo fofo, tá? Porque eu tenho um colega meu que dá um esdrúxulo e eu não tenho coragem de falar isso aqui. Então, eu vou dar o exemplo da fábrica de canetas. Fábrica de canetas manual, que fabricava 10 canetas por dia artesanalmente. Levava o dia inteiro para fabricar 10 canetas. No final, o processo que ela estava fazendo fabricava 9 canetas com defeito e uma boa. Então vou resolver meu problema, vou automatizar. E aí investe e implementa um sistema sem olhar para o processo. Esse sistema aumenta em 10 vezes mais a fabricação de caneta. Então, o sistema vai fazer, ao invés de eu fabricar 10 canetas por dia, eu vou fabricar 100 canetas por dia. Lindo, né? Não revisei o processo. Eu vou fabricar 90 canetas defeituosas e 10 boas. Foi bom implementar o sistema? Então, por favor, aí, mais um ponto extremamente importante para a gente olhar para o processo. Não podia deixar de falar isso, desculpa. Não, tá ótimo, tá ótimo. Eu acho que é isso. Eu vou puxar aqui algumas perguntas e eu queria ver. Betina, você está aí? Consegue abrir o áudio para a gente? Não, tranquilo, o áudio eu abro. A câmera eu não vou prometer hoje. Tudo bem, tudo bem. A Betina, pessoal, a gente conheceu ela no Startup Summit.
quando vocês começaram a falar de cultura, mas ela tem uma ideia muito bacana. Você pode até falar um pouquinho, Betina, não tem problema, um pouquinho do Cadê Meu Feedback, eu achei sensacional, e é uma pessoa muito boa, e aí você já faz sua pergunta, tá bom? Beleza. Obrigada pelo convite, Fernando. Boa noite, galera. Então, como ele falou, meu nome é Betina, tenho uma startup, uma HR Tech. Acho que tá ok usar palavreados startupes aqui hoje. Então, uma startup de RH, focando em tecnologia em recrutamento e seleção, focando em feedback e experiência da pessoa candidata. Quem quiser, é só me procurar lá, a gente pode conversar. Mas, realmente, eu tive interesse em participar hoje, tem um tempinho, porque depois de 3 anos aí na luta, né, para entrar no mercado de trabalho, finalmente consegui, no mercado em geral, consegui o primeiro cliente, e aí tá eu e meu sócio, apenas 2 pessoas na startup, e o feedback que a gente teve do primeiro cliente testando o produto foi positivo, e aí eu já começo pensar, beleza, eu gosto muito de processo também, tanto de processo seletivo, eu sou engenheira de formação, então eu gosto de processos e números, e eu já fico pensando, bem, a partir de agora, para onde que eu vou em questão de equipe? Como que eu estruturo a minha primeira equipe? Eu foco alguém de vendas, eu foco alguém que não tenha minhas soft skills, hard skills, daí eu tô pensando já no próximo passo, sabe? Beleza, o processo basicamente, não tá 100%, beleza, eu já penso nisso, mas focando realmente em equipe, sabe? Quando que eu começo a pensar nisso? E qual que é a opinião de vocês? Aceito dicas e aí sugestões de quem que eu contrataria primeiro, por exemplo. Quer começar aí, Otávio? É bacana que, além de vocês dois, tem várias pessoas que podem responder essa pergunta na qual o Bruno consegue fazer isso, o Marcelo Burratini consegue fazer isso muito bem, e várias pessoas dentro daquilo. Comecem vocês, se precisar de complemento, eu puxo. Não, pode abrir e complementar. Cara, eu vou falar de novo do cerne do objetivo, né? Primeiro, se você não sabe o objetivo da contratação, nem começa. Já começa daí. Para, respire e fala, beleza. Para onde você vai com o teu negócio? O que está te faltando? Mapeia e assim, venho de um background jurídico, então eu não vou nem falar só da contratação, certo? Porque aí você entendendo o seu objetivo, você já vai saber mais ou menos quem contrata. Você não precisa de um colaborador. Você pode olhar e falar, cara, não tem colaborador que faça isso, precisa de um co-founder. Preciso de uma estrutura de equity menor para trazer esse cara aqui, engajar ele, eu não preciso de um colaborador agora. Ou não é um co-founder, porque o que esse cara vai agregar de operacional, o que ele vai entrar no estratégico? O que eu posso fazer? Vou para um lado do stock option para trazer um cara de mercado melhor? Enfim, você ramifica isso sem os objetivos para N possibilidades, existem estruturas que comportam o que você sonha de trazer e reter colaboradores de determinadas maneiras. Mas uma coisa que você tem que pensar é sempre a questão do risco, né? Aqui eu falo, 90% do trabalho da BTB é análise de risco. Por quê? Porque é risco negativo e positivo. Então, o teu objetivo é o risco positivo, as oportunidades que traz a contratação, as forças que vai agregar no teu negócio, e você tem que olhar para o lado também do risco negativo. E aí já entra aquela background do advogado chato, né? Que é o seguinte, você vai ter um passivo, você consegue contratar da maneira correta, é o momento de você absorver um risco desse dentro da tua estrutura de negócio ou não é? Tudo isso vai te levar não só a responder quem você contrata, mas como você contrata e como você retém. Isso é extremamente importante. Entram entre outras questões que eu não consigo entrar aqui no mérito pelo meu know-how de fit cultural e tudo mais, entendeu? Mas, na minha visão, a análise que você tem que ter quando você vai dar um passo desse é olhar para objetivo e entender risco associado, seja positivo ou negativo, e dali você toma a sua decisão e vai criando a estrutura conforme você vai operando. Tá? Enfim, essa é meio que a minha visão para uma situação dessa de primeiro colaborador, porque eu já passei por isso e assim, até dói na pele de falar, cara, devia ter feito isso lá atrás, sabe? Eu posso complementar no sentido de uma sugestão que eu daria, né? Assim, acho que é muito isso que o Otávio falou. E como que eu faço com as empresas quando elas me procuram tentando entender perguntas isoladas assim? Tá na hora de eu comprar esse equipamento? Tá na hora de eu contratar essa pessoa?
é difícil olhar isso isoladamente. Então, você tem seu planejamento estratégico, isso é uma coisa sua de seus sócios, né? Que é justamente isso, entender os objetivos, entender quem são seus clientes, para quem que você está vendendo, aonde você quer chegar, o quanto você quer vender, que região que você vai abraçar, enfim, fazer mesmo uma matriz SWOT ali, usar as ferramentas do planejamento estratégico para você entender e dali sair um plano de ação. Esse plano de ação vai sair várias ações. Vai sair que a determinado momento você vai ter que contratar pessoas e pode ser que seja uma agora, 3 daqui a 3 meses, 5 em um ano. Não sei. Pode ser que seja comprar equipamento, pode ser que seja alugar uma sala, pode ser que tenha que investir em marketing, pode ser um monte de ações. Essas ações, elas precisam ser priorizadas, né? E eu costumo classificar isso em esforço-benefício, o quanto que vai me custar versus o quanto vai me gerar de esforço. E aí eu coloco numa matriz de impactos que vai me dizer o que é quick win, o que eu vou atingir de cara, aquilo que tem baixíssimo custo nesse momento e que vai me trazer resultado. Porque a partir do momento que eu vou tendo resultado, esse dinheiro vai me transformando em novos investimentos. E aí sim, eu posso investir em outras frentes, né? Então, é complexo falar isso aqui de uma maneira rápida, assim, queria te mostrar aqui como que isso funciona na prática, mas, assim, é olhar como um todo, sabe? A não ser que você fale para mim assim, vou te falar como que nasceu a Orla, era um projeto, porque eu já trabalhava com isso há muito tempo, e nasceu a Orla Consultoria, e eu tinha um projeto que eu tinha que alocar 6 consultores. Então, eu sabia que, independente de qualquer coisa, eu tinha necessidade de colocar 6 consultores trabalhando. Agora, a forma que ia acontecer isso, qual era o modelo de contratação, aí é muito do que o Otávio falou. Aí a gente tem que avaliar caso a caso, a gente tem que avaliar essa estrutura, riscos que eu vou correr, prós e contras, como que eu vou fazer isso, dá para eu segurar um pouquinho não dá, e aí eu tenho que encaixar ali. Mas eu começaria avaliando todo, não isso isoladamente, sabe? Não sei se ficou claro. Só finalizando aqui para complementar o da Tati, são perguntas básicas de onde a gente pode partir, né? Que assim, mas como é que eu avalio todo? Cara, Jack Stripador, parte por parte. Então, primeira pergunta, teu fluxo de caixa comporta um colaborador e comporta por quanto tempo? Existe um cenário pessimista, otimista, você consegue medir isso? Então, são pequenas coisas que você vai começando a fazer, que você começa a entender aquela construção. Eu vou para cá, eu consigo uma pessoa nesse momento, eu preciso de fato dessa pessoa? Ou será que uma ferramenta não pode fazer esse trabalho? Muitas vezes a gente tem aquela questão de, preciso de alguém agora para fazer isso. Às vezes já existem soluções alternativas, existem às vezes parceiros comerciais externos, que no momento de outsourcing faz sentido, certo? Isso é core do meu negócio, eu posso terceirizar? Eu conheço casos de startups de educação, né, edutechs, que terceirizaram a produção de conteúdo. Então, você terceirizou o core, é mais barato, tá bom. Mas olha o que está acontecendo com você. O cara começou a não entregar na ponta, afetou o básico do modelo de negócio, o faturamento caiu. Então, é realmente olhar para o cenário, entender o básico, BMC, modelo de negócio, Canva de entrega de valor, toda a estruturação do seu negócio e falar o que cabe aqui e o que não cabe, e o que eu preciso mudar para caber alguém caso realmente seja necessário. Tá? Tudo começa sempre de pequenas perguntas, geralmente operacionais para o tático, sabe? Primeira pergunta, eu consigo pagar alguém? Porque se você não consegue pagar, mesmo que você precisar e tiver a pessoa, não adianta contratar, vai ser mais problema do que solução, tá? Então, parte daí e segue a linha, basicamente. Perfeito, senhores. Betina, alguma observação? Ajudou? Não, ajudou sim, valeu, pessoal. Ótimo. Tem uma outra pergunta aqui, pessoal, aproveitando do Bruno. Qual que é a importância do líder de operações? Aquele que é responsável por olhar performance do workflow. Quer elaborar mais, Bruno? Porque o que acontece? Quando a gente está, às vezes, trabalhando em startups ou em processo de tecnologia, você tem o cara ali que está olhando o processo, né? Que está olhando como as coisas estão acontecendo, por onde elas estão transitando. E aí, às vezes, essa pessoa ela consegue fazer essas integrações entre áreas, né? Chamar todo mundo para conversar de áreas diferentes e ali montar uma blueprint de serviço, mapear quais que são os touch points, qual tipo de ferramenta que vai ser adotada, e todo mundo fica na mesma página, né? Então, assim, eu queria entender, do ponto de vista de vocês, assim, qual que é a importância desse tipo de pessoa dentro da organização? E eu entendo que
esse tipo de pessoa tem um custo e aí tem um gatilho, né? Não dá para você ter ela logo de começo, porque deixar uma pessoa só para fazer isso, você tem que ter uma grana entrando ali que faça sentido mantê-la, né? Então, eu queria entender na visão de vocês qual que é a importância de ter alguém assim, ou então como que o CEO ou os founders pode fazer isso previamente. Cara, posso começar aqui, Tati? Pode. Cara, é muito importante ter esse cara. E assim, puta, é foda porque vai ficar parecendo até merchan. Porque isso é uma das coisas que a gente faz aqui de core. É foda falar isso porque, assim, por exemplo, em startups, é o que você falou, às vezes a pessoa não tem a grana para ter essa visão, né, para ter alguém só focado nisso. Mas é a grande questão de você trabalhar com business advisory. Porque se você contrata alguém como eu, como a Tati, como vários profissionais do mercado, né, Bruno? Imagino que você também acaba tendo essa visão, né? Que você acaba transacionando em várias áreas e fazendo essas estruturas, parte do processo. Esse profissional acaba tendo essa visão. Muitas vezes ele não tem a voz dentro do negócio, certo? Para conseguir fazer essas interconexões ou dar os insights, ou dentro da metodologia não tem como você estruturar isso, né? Eu, por exemplo, sempre que eu vou vendo insights, eu estruturo em backlog, cara, no Trello, e apresento para o cliente. Falo, isso daqui é um monte de coisa que às vezes não depende de mim. Quando eu faço uma análise de risco, eu vou vendo as coisas falando, tá vendo isso aqui? Pô, mas você faz isso? Eu não faço, mas eu tô te avisando que se você fizer isso, você reduz risco ou otimiza resultado, um dos dois. Eu acho que essa é uma das figuras que mais falta nas empresas brasileiras. E é por isso, em partes, que a gente tem esse problema, né? Porque falta uma visão geral. Hoje, cara, existem negócios voltados para PME, aí, como eu falei, vai parecer merchandising, mas a BTB, em partes, ela nasceu para isso, tá? De dar esse acesso, cara. Eu tenho R$200 por mês. Cara, não dá. Ninguém vai botar a mão, mas existem pacotes a partir de um salário mínimo, algo dessa linha, e não só do meu modelo de negócio, mas de vários, que podem fornecer essa visão. Talvez não só isso, porque talvez uma PME ou uma startup que está em early stage, ou então ainda está enxuta, ela não precise de alguém que faça só isso. Inclusive, é até interessante, porque isso é muito solicitado do nosso modelo de negócio quando a gente vai para a indústria. Porque às vezes o cara já tem o jurídico, ele já tem o contador. O que acontece é que as áreas não se comunicam. E é bizarro. Pô, quantas vezes em startup até maior, passamos numa startup que eu e o Potência aqui trabalhamos em conjunto, uma situação dessa, jurídico, o contrato está grande e está protegendo demais, aí a gente está perdendo venda. Aí venda, que é também um contrato de uma página, cara. Não dá. Então as coisas elas têm que se encaixar. Aí você fala assim, o que é crítico para você? Eu preciso vender. Tá bom, o que é crítico para você, jurídico? Cara, eu preciso desse nível de segurança. Chega no meio termo. E fecha a conta. Porque os indicadores do jurídico fecham, os indicadores de venda fecham. Sempre existe esse ponto ótimo. O que falta é literalmente alguém ali. E muitas empresas ou tem problemas tipo, gigantescos de churn, por exemplo, principalmente de churn, por quê? Porque o vendedor fala uma coisa, onboarding fala outra, CS executa de outro jeito, os indicadores estão todos atrasados que a tecnologia não casa com os processos, conclusão, o cliente fica puto, começo, meio e fim. E isso daí, gente, estou falando de grandes multinacionais. Eu não estou falando de empresa pequenininha. Então, assim, esse para mim é o profissional que mais é capaz de literalmente gerar valor. É value engine. Esse cara bota a mão no negócio, ele arquiteta produção de valor dentro da empresa, certo? Por quê? Porque ele conecta as áreas de maneira inteligente. Para mim, esse é o profissional, assim, tá com grana sobrando, tá com todos os setores e tá achando que não tá crescendo. Por quê? Encontra um cara desse e bota no teu negócio. Entendeu? Dá um objetivo para ele. Fala, cara, eu quero gerar tanto de valor, seja em equity, seja em venda, seja nisso, seja naquilo. Você vai ver se o cara não vai alcançar resultado. Lógico, tem que ter uma estrutura de controle também para você acompanhar os indicadores. Porque se você não acompanhar indicador, cara, é tudo papo. Né? E é o que a gente fala, o tanto de bullshiteiro que existe no mercado não está escrito, tá? Mas eu acho que essa figura hoje é uma figura, assim, ela existe até para startups e PMEs, ela é relativamente acessível, e eu acho que vai ser uma tendência de aparecer cada vez mais esse profissional no mercado, principalmente por esses níveis menos capitalizados. Eu ia falar mais básico, mas isso não é realidade. Menos capitalizados, tá? Eu acho que é um profissional que ele se torna acessível, até porque hoje você começa a entender que você não precisa fazer isso em grande escala, é o que a Tati falou, os problemas são os mesmos. A partir do momento que você entende que a tua carga de trabalho é menor numa startup para resolver aquele problema, você só adequa a volumetria e contabiliza suas horas técnicas, por exemplo, para abraçar aquele tipo de serviço. Lógico, uma startup que está literalmente naquela fase, tipo, tem a ideia de só isso.
pô, ela não precisa de um cara dele, precisa de um executor, tá? Mas já tem algum nível de faturamento, esse é um dos primeiros caras que, se você conseguir trazer, ele vai, ainda mais quando a gente está falando de capitalização de investimento em early stage, por exemplo. Esse é o cara que vai conseguir gerar certos resultados, você conseguir um cheque mais rápido, maior e com menos resistência do investidor, anjo que seja, tá? Então, o nível de projeção de valor aí é astronômico na minha visão, se você conseguir trazer isso antes, já nas primeiras fases de qualquer negócio, tá? Perfeito, doutor. Muito bem observada, legal essa visão. Eu acho que o Fábio Alfieri tem uma pergunta, acho que com esse link, né, Fábio? Pode abrir o mic e fazer, por favor. Olá, boa noite, tudo bem? Sou o Alfieri, trabalho na Kiwi, sou desenvolvedor. A minha esposa, ela trabalha numa fábrica, né? Oishi, de produtos Oishi, fazem tapiocas, temperos e tudo mais. Ela é responsável pelo setor de vendas. E realmente eles estão passando por um momento de processos e até contrataram um consultor à parte para poder rever todo o processo, estrutura, trazer o dinamismo e resultados. Então, a minha pergunta, assim, é só uma dúvida mesmo, complementando que o Otávio já falou muita coisa já, acho que a Tati também vai poder acrescentar bastante. Esse profissional, ele tem uma data, ele tem uma validade, ele tem um objetivo final e alcançado, quais são os próximos passos? Eu acho que, porque assim, o processo em si, ele tem que ser monitorado, porque senão também não, é que nem o Otávio falou, fica só na ladainha e o cara só vê o que ele quer, só mostra para o cara o que interessa e acaba não trazendo o resultado esperado. E até a pessoa perceber isso, foi-se um bruto investimento nisso. Então, como é que funciona essa parte? São duas perguntas, né? Essa parte de monitoramento e essa parte até onde vai? Se tem um objetivo, se tem próximos passos, como é que isso funciona? Quer que eu comece ou você quer falar? Otávio. Boa. Você está falando do consultor ou você está falando da pergunta que assim, é um papel parecido, mas você quer que eu responda com foco nesse consultor que está atendendo? Não sei, pode generalizar, não vamos deixar uma coisa mas só. Mas o papel de consultor, é isso que você quer saber? Vamos deixar no geral, porque daí eu acho que encaixa para mais gente, a gente alcança um rádio maior. Vamos lá. Porque tem diferença, assim, né? Quando você contrata uma consultoria, ela tem um objetivo específico, porque é um projeto, né? Qual a diferença de processo para projeto? Vamos lá, vou começar do início, né? O projeto, ele tem início, meio e fim. O processo, ele é a rotina, tá? Ele vai sempre se repetir. O processo, a gente parte do princípio que ele precisa sempre melhorar. E ele tem que ter um ciclo de melhoria contínua, onde a gente vai acompanhando ele. E aí, tenta fazer analogia com a sua pergunta, né? Então, se eu tenho um profissional que está olhando para isso, dentro de casa, o terceiro, não importa, mas que está olhando para o meu processo, ele precisa ajudar a empresa a sempre alcançar um novo patamar. Eu preciso sempre ser mais eficiente, gerar melhores resultados, resolver problemas, tudo atrelado ao plano estratégico da empresa. Se o plano é aumentar a base de cliente, ele tem que ter esse objetivo de aumentar sempre e ter a estrutura para isso, né? Que senão vai tudo por água abaixo. Eu tenho que balancear meus indicadores. Se o meu objetivo é aumentar a base de cliente, eu tenho que medir o indicador de base de cliente, mas eu tenho que medir vários outros indicadores. Minha lucratividade, meu faturamento, vários outros indicadores. E esse profissional, ele vai ajudar nisso e a fazer toda a conexão nas áreas, a ter essa visão da cadeia de processo, que a gente chama, que é do todo, para que isso sempre aconteça. Você, em momento nenhum, se isso para no meio, você tem um risco enorme de perder eficiência, porque ou você ganha ou você perde. Você não fica no meio do caminho. Isso não existe. Estabilizei, acabou. Estabilizei, tirei esse profissional, vai ter perda de eficiência. Tá? Então, assim,
A necessidade é sempre. E quando eu falo por isso que eu perguntei do consultor, porque quando eu falo de consultoria, de um projeto específico, a não ser que o consultor esteja fazendo uma mentoria e que esteja te acompanhando. A consultoria é para realizar um projeto. O projeto ele tem que ter início, meio e fim, ele tem que te entregar algo que foi combinado. Esse algo pode ser um plano de ação para você tocar sozinho, pode ser chegar num indicador determinado, eu quero alcançar este número. Eu preciso alcançar este número. Mas se você não tiver alguém interno que vai gerenciar e acompanhar isso, mesmo que seja o sócio da empresa, quando a empresa é muito pequena, eu vou botar tudo por água abaixo do que eu fiz, tá? Correspondido? Tá, sim, parece uma coisa frívola, né? Na hora que se diz, né? Mas ninguém enxerga isso. Quando não se enxerga isso no início, nossa, isso daí é um problema gigantesco para frente. Não é nem um problema pequeno, é um problema enorme. Que a pessoa mexeu no sistema inteiro da sua empresa, né? No seu organograma, na sua situação inteira, né? Então, isso já é um problema gigantesco se você não tem esse olhar no começo. Então, obrigado, está respondido, sim. E vou até fazer um ponto de atenção, tá? Isso é muito importante, muito sério, assim. Às vezes a gente vê, eu não estou dizendo que é o caso, pelo amor de Deus, mas assim, nem sei, né, de que você está falando. Não, mas, claro. Às vezes a gente vê algum projeto de alguém que está chegando e que quer mudar tudo. E não necessariamente isso é positivo, né? A gente precisa entender tudo que já foi feito, o que deu certo, o que não deu. A gente precisa ter um olhar muito específico para a gente trazer o que realmente vai levar a resultado. Não adianta a gente sair mudando tudo. Inclusive, um dos problemas que a gente enxerga numa empresa, quando a gente vê que ela não está sendo eficiente, que a gente vê que está tendo desperdício, é que a pessoa, uma das coisas, né? São várias. Um dos indicadores é que está querendo mudar tudo ao mesmo tempo, tá? Então, a gente tem que ter um plano para isso, baseado no plano estratégico da empresa. Perfeito, porque eu também acredito que a empresa ela se posicionou já há tanto tempo, já é bem posicionada, tem mais de 10 anos. Para você mudar tudo, você tem que estar numa fase horrível, porque você já tem uma cultura, você tem um valor, você chegou ali, entendeu? Você está querendo partir dali para uma elevação. Então, você não pode tirar a sua alma, sabe, do que você vê até ali. Você tem coisas para aproveitar. Né? Esse negócio de mudar tudo, eu também concordo que tem que ser muito específico. Na nossa equipe da Orla, a gente fala que isso é um dos nossos pilares, assim, é olhar o que... Se não tivesse nada de bom, aquela empresa não existiria. Então, é a gente olhar tudo que teve de bom naquela empresa para a gente ajudar a se sobressair ainda mais com o nosso conhecimento, nossa expertise. Mas, com certeza, quem está ali conhece muito mais do negócio do que eu, e é que vai fazer tudo acontecer, sabe? Com um empurrãozinho, com uma ajuda, com uma metodologia. Então, a gente olha, por isso que eu criei a Orla, tá? Porque falava assim, você chega nas empresas e você olha o que foi feito, então você precisa ter a sua consultoria. Foi meio que por esse caminho que a Orla nasceu. Perfeito. Sensacional. Muito obrigado, viu? Obrigado, Fábio. Eu acho que essa base é extremamente importante, essa visão, essa estrutura. Caminhando um pouquinho mais aqui, a gente teve a Vanessa, fundadora da Elevar, ela escreveu algumas coisas para a gente. Inclusive, pessoal, quem tiver empresa, quem quiser deixar seu contato, pode deixar aqui no chat. Depois eu vou passar o contato tanto do Botura quanto da Tati, os sites deles também, mas pode deixar aqui no chat, quiser um contato seu, fazer um mexer na sua empresa, não tem problema, pode deixar aqui no chat. Vai ser gravado, deixa eu disponibilizar depois, mas não tem problema, tá bom? Então, falando um pouquinho, ela e a sócia dela, Adriele, oferecem um serviço de gestão documental, segurança ocupacional, RH, auditorias, entre outras atividades. Focada na redução de custos e eficiência. Sua dificuldade é normal hoje. Nossa principal dificuldade é alcançar novos clientes, o que tem nos deixado totalmente estagnados, apesar de nossos serviços já estarem validados. A live abordará estratégias para resolver esse desafio de captação de clientes? Captação de clientes, a gente inclusive teve um pouco tempo atrás, até que o Bruno que organizou, foi voltado a toda a parte comercial de vendas. Nós teremos, mas no futuro, a gente está trazendo um pessoal bem bacana, mas essa eu acredito que não é específica para isso, tá? É muito mais focada em estratégia, em processos, em visão, que soma-se a isso, mas eu acredito que esse seja quase um segundo momento, vamos dizer, desse processo. Faz parte da estrutura, faz parte da gestão, mas eu acho que soma-se num segundo momento a gente discutir
essas estratégias em si de captação de cliente, aí mistura marketing, mistura growth, mistura vendas, então aí mistura um outro mundo que a gente vai fazer uma específica para isso, então seria bacana. Quer somar uma coisa, Botura, nesse sentido? Não, assim, eu acho que, primeiramente, a gente até voltar um pouco atrás e falar de quem não prestou atenção no que a Tati falou agora há pouco, cara, assim, se vocês tivessem pago, tá, isso daqui, tava pago só no que ela falou, já começa daí, tá, porque o que ela falou, cara, principalmente esse negócio de aproveitar o que tem de bom e já existe, é um negócio que, no mercado é um negócio que a gente não vê todo dia, de verdade mesmo. Agora, até voltando aqui, quando a gente vai falar de estratégia de prospecção, é muito de como você quer crescer. Eu acho que uma coisa que, pelo menos aqui na BTB, a gente olha e não tem a ver com o processo propriamente dito, nem com gestão, mas com a estrutura da empresa, vai muito de encontro aquilo de qual que é o teu modelo de negócio. E o teu modelo de negócio comporta o resultado que você quer, que é aquilo que a gente fala de, por exemplo, startup vive muito esse dilema. Eu quero escala, tá. Teu produto é escalável? Não. Teu serviço é escalável? Não. Teu modelo comporta escala? Não. Então você não pode ter uma estratégia de volume, certo? Se você quer vender copo de vidro e a tua produção, a tua venda depende da produção, por exemplo, e você não leva isso em consideração na hora que você traça essa estratégia, cara, você vai se estrupiar lá na frente. Tem uma consultora de vendas que é amiga minha que ela fala isso, fala assim, Otávio, vender é fácil. Ela só faz isso. O problema é que ninguém entrega. O problema não é você, qual que é o teu modelo de negócio? Eu tenho um espaço que eu loco para eventos. Aí você lota a tua agenda, certo? E você não calcula 15 minutos para limpeza, conclusão, que é uma coisa que a Tati falou mais cedo. E eu vou falar de uma outra maneira, talvez um pouco mais visceral. Não escala merda. Desculpa falar assim, gente, mas é fato. Não faça isso. Se você tem um potencial para vender muito, mas você não estruturou o teu modelo de negócio para aquilo, e eu não estou falando de estar perfeito não, tá? Estou falando de entregar a experiência condizente com aquilo que você quer passar, você não tem aquela estrutura para conseguir segurar aquilo, é melhor nem sequer vender. Então o que eu posso somar aqui não é com relação às estratégias em si, mas quando a gente vai falar só de estratégia, a gente fala sempre isso muito voltado e desapegado da empresa. Pô, tem uma estratégia de venda que vende muito, tal, é o quê? Infoproduto. E o que você faz? Consultoria, onde eu vou até a casa da pessoa dar uma consultoria financeira. Não casa. A gente está falando de um infoproduto com alto grau de escalabilidade, onde o público investe um valor, às vezes, irrisório e quebra a cara que é só mais uma planilha, e você não. Você vai, inclusive, dar sua cara a tapa. E você usa aquela estratégia, você promete mundos e fundos, deu sua cara, você se queima, porque, inclusive, o teu modelo de negócio ali, às vezes, é a fidúcia pessoal. E fidúcia pessoal, como advogado, contador, você não tem escalabilidade. A não ser que você vai para o modelo de startup, como eu contabilizei, e mesmo assim é complicado, sabe? Você mesmo assim vai ter gargalos. Então, uma coisa que eu sempre falo você tem que vender antes de estar pronto, com certeza. Porque se você não tiver resultado financeiro, não vale nem a pena ter negócio. Ninguém está fazendo isso aqui só por amor. Você precisa pagar suas contas, você precisa viver, você precisa pagar seus funcionários, você precisa arcar com seus custos. Mas você tem que entender também se aquele seu modelo de negócio casa com resultado. E aí vem o cerne dessa questão, que é onde eu acho que podemos chegar e complementar. O que você quer? Você quer o resultado financeiro ou você quer colocar o teu negócio no mundo? Se for o resultado financeiro, vai atrás do resultado financeiro e adapta o teu modelo de negócio. Se você quer colocar um modelo no mundo, como é muito normal para startup, abre mão do resultado. Se aquilo ali vem de dentro para fora, muitas vezes você não vai conseguir o resultado financeiro e tá tudo bem, tá? Então entenda, o teu negócio é baseado no produto que você quer colocar no mundo, na rede de contatos que você tem ou na noção de ecossistema e como você agrega para o teu ecossistema. Se você está focado no produto, você vai vender menos. Quanto mais voltado para ecossistema, mais você vai vender, porque mais escala você vai ter, certo? Isso daqui é a regra do mercado e de startups também, tá? Então, entenda isso no teu modelo de negócio e você já vai estar vários passos à frente para você entender qual que é a melhor estratégia de venda. Porque você quer vender 1 milhão, mas teu produto não comporta, tua empresa não comporta, você vai quebrar por vender demais. E isso acontece, ninguém fala sobre isso. Uma coisa até para vocês colocarem aí, viu, Pote, quando forem falar de estratégia de venda, tipo assim, será que você quer vender muito mesmo? Porque o nosso modelo de negócio aqui na BTB é de boutique, não é de escala, por exemplo, e tá tudo bem. Pô, cara, mas você, não, vai valorizar meu negócio, eu vou fazer um bom trabalho. Se eu botar 1 milhão aqui dentro, eu não dou conta, cara. Não tem nunca, eu não sei nunca, mas hoje em dia não dá para automatizar o know-how necessário para você prestar uma consultoria. Tati sabe exatamente o que a gente está falando, e tem muita gente aqui que deve entender isso. Então, entenda seu modelo de negócio
porque a estratégia que você precisa depende dessa compreensão dos processos, das estruturas, na questão da modelagem do negócio. Acho que isso é muito importante, tá? Perfeito, Botura. Eu acho que somou bastante. Nós teremos depois uma call voltada para aquisição, né, voltar para esse ganho de escala, mas o que o Botura falou é extremamente real. Eu acho que a gente começou exatamente por essa, que a gente está discutindo processo, estrutura, porque é daí que sai tudo, sabe? Então, eu acho que a gente começa por aqui e depois a gente vai buscando outras frentes. Tem uma outra pergunta do Felipe, mais uma observação, que a gente pode até linkar isso com uma pergunta, e eu vou finalizar nas duas últimas, pessoal, que a gente está chegando perto do horário do final, vou passar para a Tati essa. Ele fala, o Felipe, que ele presta serviços de marketing, mas tem gente que vem procurar ele, na verdade, o problema está em outro, está em gestão, está na estrutura. Ele fala que falta CRM, falta contato com a área financeira, contato, produção, falta tudo, na verdade, e só dá retrabalho no marketing. É muito bacana, ele falou assim, que ele fica chocado com isso, mas é bacana que ele conseguiu enxergar isso. Então, geralmente, quem está de fora consegue enxergar e quem está dentro não consegue enxergar. Então, eu falo para finalizar as perguntas com a Tati, até entrando nisso, quais são os principais sinais que uma empresa está enfrentando desperdício significativo? E mesmo que não seja visível. Eu vou responder a sua pergunta, mas vou fazer até um complemento com relação ao comentário dele, né? Como isso é comum, assim, a coisa mais comum do mundo, alguém chegar mesmo para mim e falar, me ajuda que eu tô com um problema tal. O problema nunca é o que a pessoa está falando, gente, nunca. A gente só consegue saber qual é o problema quando a gente mergulha nos processos e a gente usa ferramentas metodológicas, e umas muito simples, tá? Não é porque a metodologia que é complexo, tem umas ferramentas muito simples que a gente usa, tipo 5 porquês, fazer várias perguntas para achar a raiz do problema. Isso na prática funciona demais. A gente pode fazer uma rodada aqui só de ferramenta simples para isso, tá? Então, assim, é muito comum, assim, as pessoas têm uma visão muito ali da superfície, né? E a gente só resolve o problema quando a gente já tá com a raiz dele. Então, por isso que isso acontece, tá? Bom, alguns sinais de desperdício, gente, a gente falou vários aqui ao longo do nosso papo, né? Então, gargalos nos processos, né? Então, assim, etapas específicas dos processos que estão acontecendo, que a pessoa tem noção, caramba, daqui sempre dá problema aqui, não sei o que está acontecendo nessa fase. Ah, nessa área aqui, às vezes nem é a culpa da área, né? Às vezes o problema, quando a gente vai estudar, é lá em outro foco, mas sempre está tendo ali um gargalo que gera um retrabalho. Os retrabalhos é um outro exemplo de um sinal muito claro, né? Se eu estou tendo que repetir, acertar várias vezes um processo ou uma atividade, baixa produtividade no sentido de quando eu não estou usando os meus recursos, tanto humanos como equipamentos e etc., em toda a sua potencialidade, né? Em toda a sua potência. Estoque, gente, estoque. Assim, estoque excessivo, estoque obsoleto. Nossa, o que a gente vê de problema de estoque, assim, estoque gera uma infinidade de desperdícios, tá? Então, e às vezes, só você fazendo um checklist de um controle de estoque, tipo, que custo zero, você já vai quase que resolver a totalidade do seu problema. É muito dinheiro. Assim, eu já tratei de empresa que um problema de estoque representava 8% de perda de faturamento, tá? De botar um checklist, botar um controle de estoque e aumentar em 8% o faturamento. Tem noção disso? Assim, né? Dependendo do faturamento da empresa. Desconexão entre áreas. Lembra que eu falei do caso da planilha azul? Então, uma área está fazendo algo para outra que a outra nem sabe que está sendo feita. Ou várias áreas estão produzindo a mesma informação. Isso é desconexão, se chama isso por metodologia, se chama desconexão entre áreas e entre processos. Tá? As áreas não se falam, não sabem de onde vem uma informação, para onde vai. Mas o quê? Altos custos operacionais com alguma coisa, eu tô tendo um custo que não está me dando retorno, e eu nem estou olhando para aquilo, e eu sei que só estou aumentando meu custo, aumentando, não sei aonde. Quando vai ver, é custo que não me serve de nada. Enfim, falei alguns aí, eu poderia passar a noite aqui listando. Não, perfeito, Tati. Pessoal, eu adicionei aqui no chat nosso o contato dos dois, tanto da Tati quanto do Botura. Eu queria agradecer a participação de vocês, foi riquíssima a discussão. Acho que a Bela e a Fera aí combinam muito falando, a gente gostou bastante, assim, vocês
deram um show aí. Eu queria ficar o dia inteiro discutindo aqui, que eu acho que a gente Também conseguiria quero. fazer. Não, daria para a gente vai fazer outros, vamos fazer outros com outros temas complementares. Então, eu acho que somam bastante. Eu deixei aqui o contato deles para vocês os chamarem. Quem quiser tirar dúvida, quem precisar de consultoria, quem precisar de apoio, estão aí. Também estou deixando o contato da Cube aqui na tela. É só vocês escanearem o QR Code, vocês conseguem bater um papo aí totalmente livre sobre desafios de tecnologia, sobre, a gente brinca que é a Inova Tech Talk, que é 30 minutos para alavancar o seu negócio de tecnologia, então está totalmente liberado. Quem tiver qualquer dúvida de tecnologia, pode nos chamar, pode mandar, e quem tiver qualquer dúvida de processos e precisar de apoio, tanto a Tati quanto o Botura, a gente vai fazer novos, que foi, olha, eu acho que a gente precisava de mais uns 3 aí ainda esse ano, para a gente terminar o conteúdo que a gente queria falar hoje. Nossa, então, com certeza. Muito obrigado, acho que ajudou bastante o pessoal, a gente vai disponibilizar os vídeos depois online. Bom? Pessoal, boa noite, faremos Obrigada, outras vezes. gente. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigado, boa noite. Valeu.